Israel diz que seus últimos ataques na Síria foram uma missão nobre. Uma história simples. Um vizinho poderoso defendendo uma minoria vulnerável. Mas, e se essa não for a história completa? E se por trás dessa narrativa de proteção existirem décadas de rivalidade, uma briga silenciosa por controle de fronteiras e um jogo de xadrez geopolítico onde o Irã é a peça que realmente importa? Neste vídeo, a gente vai puxar a cortina e entender o que está por trás do motivo real de Israel ter atacado a Síria. Quem são os drusos? Para a gente entender o que acendeu o pavio, primeiro precisamos saber quem são os drusos. Eles são uma comunidade com cerca de 1 milhão de pessoas que vivem espalhadas principalmente entre a Síria, o Líbano e Israel. A religião deles, que nasceu de um ramo do islamismo xiita lá no século XI, é única. Eles não se consideram muçulmanos, acreditam em reencarnação e não aceitam que novas pessoas se convertam à sua fé. Na Síria, os drusos são uns 3% da população, concentrados no sul do país, na província de Esveida. Já em Israel, a história é diferente. Lá vivem cerca de 150 mil drusos e, ao contrário de outras minorias árabes, eles são obrigados a servir no exército israelense. Isso criou uma aliança forte e laços de família que atravessam as fronteiras. É essa conexão que serve como a justificativa pública para a recente intervenção de Israel. A versão oficial, uma missão de proteção. Em meados de julho de 2025, a província síria de Esveida virou um caos. Confrontos violentos explodiram entre milícias drusas e tribos beduínas. Quando as forças do governo sírio entraram na briga, a situação piorou muito, com centenas de mortos. Vendo essa escalada, Israel veio a público e declarou que tinha uma obrigação moral e religiosa de proteger seus irmãos drusos. O governo israelense disse que sua campanha militar era moderada, com o único objetivo de proteger a minoria e forçar a retirada das tropas sírias da região. Em seguida, vieram os bombardeios. Israel atingiu alvos militares sírios, inclusive perto de Damasco. A mensagem oficial era clara: estamos fazendo isso para proteger os drusos. A investigação, as camadas ocultas. Mas quando se fala do Oriente Médio, a história dá capa raramente à história completa. A justificativa de proteção humanitária, mesmo que tenha um pingo de verdade, também funciona como uma ótima cortina de fumaça para interesses estratégicos bem mais antigos e importantes. Primeiro, segurança de fronteira. Vamos falar das colinas de Golã, um planalto que Israel tomou da Síria na Guerra dos 6 Dias, em 1967. A região é vital para Israel por 2 motivos simples: água e altura. As fontes de Golã alimentam o Rio Jordão, essencial para Israel, e a altitude é um ponto de observação perfeito para monitorar qualquer movimento militar dentro da Síria, que está a apenas 60 quilômetros de Damasco. Manter essa fronteira segura e livre de militares inimigos não é negociável para Israel. Agora, a segunda camada, que talvez seja a mais importante de todas: a rivalidade com o Irã. Desde a Revolução Islâmica de 1979, o Irã se tornou o inimigo número 1 de Israel. Teherã lidera o chamado Eixo da Resistência, uma aliança que inclui o governo da Síria e o grupo Hezbollah no Líbano. A Síria é a ponte que conecta tudo isso, servindo como um corredor para o Irã enviar armas e tecnologia para o Hezbollah. Há anos Israel trava uma guerra nas sombras dentro da Síria, com centenas de ataques aéreos para impedir exatamente isso: o transporte de armas e a criação de uma base iraniana permanente na sua porta. Cada base atingida faz parte de um plano de longo prazo para enfraquecer a capacidade dos seus inimigos de o atacarem. A verdade complexa. Então, por que Israel atacou a Síria? Como você já deve imaginar, a resposta não é uma só. A proteção da comunidade drusa, com quem Israel tem laços de cidadania, é a justificativa moral, aquela que soa bem para o mundo. Por baixo disso, no entanto, a realidade é uma teia de interesses estratégicos, a necessidade de proteger a fronteira vital das colinas de Golã e a campanha incansável para impedir que o Irã se fortaleça na região e arme o Hezbollah,
são os verdadeiros motores da ação israelense. Os ataques de agora não são um evento isolado, mas apenas o capítulo mais recente de um conflito que tem muitas frentes, onde a proteção de uma minoria se mistura com o cálculo frio da geopolítica. A verdade, como quase sempre no Oriente Médio, é bem mais complicada do que parece. A situação na fronteira entre Israel e Síria continua tensa e pode mudar a qualquer momento. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que a justificativa de proteger os drusos é um motivo real ou que os interesses estratégicos pesam mais? Deixe sua análise aqui nos comentários. Vamos debater. E se você curtiu essa análise e quer entender mais sobre o que acontece no mundo, não esqueça de inscrever-se no canal e ativar as notificações.